Hoje eu sinto no meu coração um desejo muito grande de agradecer a Aimee, a cantora Aimee da música Evangelho de Fariseus, porque me deu um puxão de orelha, como deu em muita gente, eu acredito. Mas eu quero falar de mim. Não vou entrar em polêmica aqui se está certo, está errado, o que diz a letra da música, se é exagerado, se não é, não é isso. Mas Deus tem me cobrado algumas coisas desde ontem. Eu estava no culto na minha igreja ontem à noite, dia 25 de fevereiro de 2024, hoje é dia 26, e o meu pastor falou a respeito dessa música, da letra, me chamou a atenção, porque eu sabia da questão da fama de uma hora para outra, né? No Brasil inteiro que ela teve, que a música dela teve, mas eu não havia parado para analisar a letra. Então eu analisei ontem à noite, hoje também, e tomei um puxão de orelha do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos exorta em várias passagens. E essa música para mim foi uma exortação, e acredito que venha do Espírito Santo. A gente precisa entender o que é um fariseu e o que seria um fariseu hoje moderno. A Bíblia fala sobre os fariseus lá da época de Jesus, e esses fariseus, eles demonstravam características bem complicadas, digamos assim, né? Uma raça de víboras, hipócritas. Eram homens que se achavam próximos de Deus, mas estavam longe do povo. Se achavam melhores do que as pessoas, as demais pessoas, julgavam todo mundo, adoravam ter um bando de puxa-saco atrás deles, perdoa o palavreado, mas é a maneira correta aqui para a gente entender bem quem eram os fariseus. E a gente vê que, na verdade, eles foram inimigos de Jesus quando ele esteve aqui. E antes eles foram inimigos de João Batista, que estava anunciando a vinda de Jesus, né? A vinda do Messias. Então o fariseu, ele é uma situação assim que a gente tem que analisar com profundidade. Se perguntar hoje para mim quem era o inimigo de Jesus, eu posso citar os romanos, eu posso citar várias pessoas da época, doutores da lei, inclusive que eram na sua maioria, grande maioria fariseus, o Império Romano, até mesmo o inimigo de nossas almas. Porém, os fariseus fizeram parte disso. Criticaram Jesus, inclusive, porque os discípulos comiam sem lavar a mão, ou porque eles pegaram trigo e estavam com fome num sábado, ou porque Jesus fazia um milagre no sábado. Lembra? O sábado, se você perder um animal no sábado, você não vai tirar ele do atoleiro? Lembra que o Senhor é o Deus do sábado, como disse Jesus? Mas esses eram os fariseus da época. E os fariseus de hoje? Quem são os fariseus modernos? E eu confesso para você que tem muito de fariseu em mim. Por quê? Os fariseus, por exemplo, se você for ler a respeito, que os estudiosos falam, uma das características do fariseu era sempre buscar a Deus por ele mesmo ou por sua bolha, na época, pelos seus próximos. E quantas vezes a gente faz isso? Hoje pela manhã eu saí de casa, eram 6 horas da manhã, em torno disso. O sol estava nascendo, o céu estava maravilhoso, obra do meu Senhor, presente para mim. E aí eu olhei e comecei a sentir no meu coração, a orar e pedir: Senhor, abençoa a minha cidade, abençoa meus vizinhos, abençoa meus irmãos em Cristo, abençoa aqueles que ainda não te conhecem. Porque a gente gasta muito tempo pensando em nós. Qual é o cristão que não pede por ele mesmo? Ou qual é o cristão que não pede pelos seus filhos, que não ora pela sua família? Mas quantas vezes nós deixamos de orar pelas pessoas que mais precisam de Jesus Cristo? E aí vem aquela história do ide, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu acredito que a melhor maneira de você pregar o evangelho é com a tua vida. Se a tua boca falar de coisas que você não vive, aí você realmente está sendo um fariseu. E eu preciso me policiar, eu preciso tomar cuidado com isso. Então eu não fico em momento algum chateado com a Aimee, até porque eu sou apenas um evangélico, não sou apenas um cristão, um crente, como dizem, né? Não tenho um título. Quer dizer, eu tenho um título maravilhoso. Eu sou filho do Deus vivo. Esse é o melhor título que existe. Mas não sou pastor, não tenho um trabalho assim relacionado com a igreja. Mas eu sinto que Deus me tocou e Deus me trabalhou através da vida da Aimee. Aí eu fui pesquisar quem é a Aimee. E me surpreendeu, ouvi algumas coisas dela, inclusive um vídeo onde o pastor Vagnão, um pastor que eu admiro muito,
Tá o vídeo dele aí no YouTube, você pode pesquisar, onde ele fala da Aimee. A Aimee é a única ministra de louvor da igreja dela, no sul do Pará, uma igreja pequena. A Aimee é a faxineira da igreja. A Aimee limpa a igreja. Não existe ministério maior, acredito eu, que o ministério de servir. E a Aimee serve na sua igreja, na casa do Senhor. E o Senhor a usou sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu li algumas críticas e eu não quero ficar batendo em cima de crítica, até porque quem sou eu para julgar alguém, mas falando, mas ela canta um estilo parecido com tal cantor popular, o tal cantor popular. Gente, a música e todos os ritmos pertencem ao Senhor. A música foi criada para adorar o Senhor. O inimigo, ele tomou conta de alguns ritmos, porque nós entregamos a ele. E nós precisamos recuperar, não interessa se é, mas ela canta MPB, ela canta música para o Senhor. Se é MPB, se é rock, se é... não faz diferença nenhuma. É para louvar o Senhor. E aí, olhando a letra da música, estou com ela aberta aqui, e eu começo a analisar várias coisas que encaixam comigo, com o meu dia a dia. E eu até quero fazer desse vídeo um testemunho para você. Talvez você encontre também alguma coisa que toque o seu coração e que faça você melhorar enquanto cristão. E eu tenho certeza que para mim aconteceu dessa forma. Veja, a música começa dizendo que fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou um negócio. O dízimo importa mais do que os corações. A gente tem muitas vezes, tem essa questão do orar que eu já falei, que você deixa de orar por quem realmente precisa. Eu vi um texto ontem em que o Senhor dizia, eu não quero ficar aqui citando textos da Bíblia, trabalhei em cima deles, tem gente muito melhor do que eu para fazer isso na internet, mas ele dizia que se tivesse achado uma pessoa que orasse por aquele povo, teria sido diferente. Lembra da história de Abraão, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra? Mas se tiver 50, se tiver 10, e não tinha. Porque às vezes a gente olha só para o nosso umbigo e esquece de um povo que anseia em torno de nós. E eu repito, na minha visão, não é você falar. Pregar não é falar, pregar é viver. Pregar é a pessoa olhar para você e falar, olha, aquele cidadão ali eu posso confiar, porque ele é evangélico, ele respeita o Deus que ele serve. Sabe? Eu acho que isso é o mais interessante. Porque ser fariseu é levar uma vida na igreja e outra vida fora. Pregar, na minha visão, o evangelho, mostrar Jesus Cristo, é levar uma vida na igreja e a mesma vida fora da igreja, a mesma vida no dia a dia. O que destrói você não é o que você faz dentro da igreja, é o que você faz quando está sozinho. E é uma luta diária. Ninguém aqui é santo, a gente luta todos os dias para se livrar disso. Reter o maná é reter aquilo que Deus nos deu, acredito eu. É reter aquilo, a subsistência, o conhecimento. Nós precisamos dividir a coisa mais maravilhosa que aconteceu com cada um de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí vai, a letra segue, continua falando, fala do João, que desapareceu lá na ilha do Marajó. Quanto João desaparece do nosso meio? Quantas vezes a gente fala de Jesus, leva alguém para Jesus e depois abandona? Lembra que a Bíblia fala que quando você é pequeno, você vai tomar leite, depois vai comer a papinha, para depois ter alimento sólido? A criança é uma metáfora para aquele que acabou de se converter. Ele também é uma criança no reino espiritual. Ele precisa de papinha, precisa de colo, precisa de aconchego. Precisa, às vezes, até que você chame atenção com amor, mas que você exorte, como a Bíblia nos exorta o tempo todo. Quantas vezes a gente erra? O pastor Luciano Subirá, outro pastor que eu admiro demais, ele fala que a gente precisa diminuir a porta dos fundos da igreja, porque a gente abre a porta da frente para muita gente vir para Jesus, mas lá atrás tem às vezes até mais pessoas saindo e nós estamos deixando embora. Às vezes porque faltou uma conversa, faltou um diálogo, faltou um auxílio, faltou uma oração. Muitas vezes eu posso não ter condições de fazer nada por você, mas se eu orar por você, se eu der o meu ombro para você chorar, pode ser que resolva, pode ser que ajude pelo menos. Nós precisamos evitar que os Joãos, as Marias, deixem o corpo de Cristo, muitas vezes por falha nossa. Precisamos deixar de ser fariseus. Por isso eu tenho que agradecer a Aimee. Muito obrigado pelo puxão de orelha. Vou me cuidar mais.
Vou tentar cada dia mais viver aquilo que eu falo. É uma luta, não é fácil não. Mas eu vou tentar, eu vou buscar, eu vou lutar por isso. E muito porque eu fui exortado. Aquele que não aceita exortação não vai a lugar nenhum, principalmente no reino, porque o Senhor Jesus, ele veio para cá e ele não foi fariseu em momento algum. Ele foi humilde até demais. Na época dele esperava-se um revolucionário, um guerreiro, e ele foi extremamente humilde. Mas não se engane, ele é o cordeiro, mas ele também é o leão da tribo de Judá. E eu quero encerrar só dizendo para você outra coisa. Eu falo da pastora Damares em todos os vídeos, né? Eu gosto muito da pastora Damares e eu acredito que ela foi muito injustiçada. Ela apanhou muito nesses dias. Quando ela falou dessa história da Ilha do Marajó, ela foi criticada demais, sabe? Exageraram, passaram do ponto. E o que me ofendeu, e se você ama o Senhor Jesus, tem que ofender você também, é que o grande pecado dela na visão dessas pessoas é ser uma pastora, é ser evangélica. Se ela tivesse em cima de um trio elétrico dançando, nada contra quem faz, mas ela não seria criticada. Se ela tivesse trabalhando numa emissora de televisão, não seria criticada. A impressão que deu é que ela falou o maior absurdo. E eu repito, existiam inquéritos, vários já sobre isso. Ela falou de algo que estava documentado. E mesmo assim, ela acabou sendo atacada. E muito atacada. Agora, o Senhor trouxe a Aimee, mostrou de volta isso, mostra que ela tem razão. Aí tentaram, até fizeram uma tentativa aí no final de semana, de novamente falar que era fake news e começar a bater nela de novo. Mas Deus levantou um outro homem, um repórter de guerra, o Cabrini, né? E ele foi até o Marajó e ele está constatando, e ele fez reportagens que foi para a TV ontem, vai para a TV nesses dias, está mostrando que é isso mesmo. Que a Ilha do Marajó, o que está acontecendo lá é um absurdo. Absurdo, sabe? Uma coisa nojenta. Que precisa se tomar, sim, uma providência. Tem que parar de falar. E aí vem para o momento que a gente vive, para o momento político. Tem que parar de falar que defende criança, como faz a esquerda, e não defende coisa nenhuma. A gente precisa realmente defender. Tem que parar de passar a mão na cabeça de bandido, de criminoso, e defender as nossas crianças. Defender as pessoas que realmente precisam. Ontem o Brasil entrou para a história com uma movimentação maravilhosa. E ali, por mais que você pense que era política, não era, meu irmão. Não era. Eu quero encerrar, que está ficando longo aqui, mas eu, mais uma vez, falo para você, acompanhe o vídeo do pastor Vagnão, onde ele fala sobre isso. E ele diz lá que ele chegou na Paulista ontem e ele sentiu uma presença muito ruim. Existia uma opressão muito ruim. E eu em casa, acompanhando pela televisão, eu tinha o mesmo sentimento, que aonde estava ali aquele carro de som, existia uma proteção espiritual, mas que existiam espíritos ruins no entorno, mais afastado, que estavam desesperados. Nós vivemos uma guerra espiritual. Não se engane, nada acontece aqui sem antes acontecer no mundo espiritual. E ontem teve guerra espiritual. A Aimee é puxão de orelha espiritual. É uma guerra interna para mim, talvez para você. Obrigado, Aimee. Que Deus abençoe muito, muito, muito você. Saiba que você marcou na minha vida com essa música, com essa canção. E eu serei eternamente grato a você por isso. Muito obrigado.